Casagrande, que está com um sorriso cintilante hoje. Venê, quero que você conte para este povo quem aproveitou a oportunidade do professor Felipe Luiz ontem. Pois é, quando eu brinquei aqui na nossa transição, que foi um jogo treino, foi isso. Jogou 90 minutos já o cara. Jogou. Depois, primeira vez o Pedro, né? Exato. Depois da lesão. O homem tá voltando. Eu vou fazer uma pergunta ali pra ele. 2 gols. Só um minutinho. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma. E agora vamos acompanhar a repercussão ali dos cariocas, da mídia carioca, sobre a grande vitória do Mengão contra o Botafogo da Paraíba, 4-2 no Maracanã, 1-0 na ida, 4-2 na volta, 5-2 no agregado. O Mengão está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Um jogo tranquilo, sem muito que se preocupar, né? O Flamengo foi dominante, tomou 2 gols ali, eu vi muita gente chiando, não pode tomar 2 gols, isso e aquilo, mas gente, o jogo de ontem foi basicamente um teste, e foi isso que a imprensa carioca analisou no programa SBT Esportes Rio de hoje. É o que vamos acompanhar, a partir de agora tá bem legal. Pode fazer. Quanto é que foi meu jogo da Copa do Brasil primeiro? 4. Tocou música pra mim? Não tocou. Falaram que o Cavalaria? Alguém falou aqui além de mim? Claro que eu vou sempre jogar o confete na minha festa. O DJ é botafoguense? Não, é Flamengo. Então tá explicado. Não, é porque na época a música não tava liberada, gente. É sério? Eu falei alguma mentira? Não, você a gente não pode trabalhar com fake news, pior que é verdade. Exatamente. Viu, DJ? Te salvei. Paga o almoço. Ele agora, Venê. E sabe o que é o negócio? É verdade esse bilhete. Não é verdade. Olha aqui, ó. Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba. Foi um jogo com muita tranquilidade. Passou de fase aí na Copa do Brasil. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O Flamengo precisou de apenas 3 minutos para o Danilo estufar a rede do Botafogo da Paraíba. A situação, que já era tranquila, ficou ainda mais confortável. A gente treinou aí esses dias a bola parada, eu sempre que vou para a área ali gosto de fazer uma bagunça, a bola sobrou. É sempre um enorme orgulho e prazer poder fazer gol. Aquele gol ali é o meu, já fiz 2 ali. Espero que possa seguir ajudando o Flamengo dessa maneira e, mais importante ainda, a vitória. 3 minutos depois do primeiro, a bola sobrou limpa para o Pedro. Só colocar para dentro. Era o prenúncio de uma goleada no Maracanã. O Botafogo da Paraíba até tentou descontar com o Henrique Dourado, mas o Matheus Cunha aproveitou para mostrar serviço. Foi o que o Varela fez também. Recebeu livre, bateu cruzado e ganhou mais pontos com o Felipe Luiz. 3-0 e classificação praticamente garantida. Esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles e depois eles que resolvem. Apesar do domínio no jogo, a lei do ex falou mais alto. Henrique Dourado passou por Matheus Cunha e, com gol vazio, diminuiu para o Botafogo da Paraíba. O Flamengo voltou a marcar no início do segundo tempo. Cebolinha foi o autor do 4º gol rubro-negro. Já bastante modificado, o time do Felipe Luiz sofreu o segundo. Rodrigo Alves fez um golaço para o Botafogo da Paraíba. Nada que ameaçasse a vaga dos rubro-negros. Mas ficar alerta, porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração, e fica aqui o aviso que, independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. O Flamengo se classifica com tranquilidade para as oitavas de final da Copa do Brasil, fazendo 5-2 no placar agregado. A próxima fase da competição começa só no final de julho, depois da Copa do Mundo de Clubes. Crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Felipe Luiz saiu com a sensação do dever cumprido.
Àquela altura, a cabeça já devia estar no jogo contra o Palmeiras, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, boa tarde, meu povo. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Põe na tela aí a hashtag que assim vocês conversam com a gente lá no nosso Twitter. Hashtag SBT Esporte Rio. Vene Casagrande, que tá com um sorriso cintilante hoje. Vene, quero que você conte para este povo quem aproveitou a oportunidade do professor Filipe Luiz ontem. Pois é, quando eu brinquei aqui na nossa transição, que foi um jogo treino, foi isso. O próprio Botafogo da Paraíba também poupou alguns jogadores pensando no duelo deles no final de semana. Então o Botafogo da Paraíba também estava pensando numa espécie assim de jogo treino. E eu acho que para o Flamengo serviu para o técnico Filipe Luiz dar oportunidade a alguns jogadores. Confesso que eu fui pego de surpresa na escalação na lateral direita, porque eu não esperava o Varela começando. E te respondendo, vou logo no Varela. Para mim, o Varela foi o jogador que mais aproveitou essa oportunidade. Não só por conta do gol que ele fez, fico muito feliz, mas também por ser um jogador que tem crescido muito de produção. E eu tenho falado muito do Varela, que eu acho que ele vai ser um jogador muito importante. Porque estamos falando de um Wesley que está praticamente com a venda encaminhada, resta saber para onde ele vai, mas todo mundo no Flamengo já trata uma venda muito certa, até porque precisa do dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações no mercado da bola. Então, com a saída do Wesley, o Varela se torna o titular absoluto na lateral direita. E o próprio Filipe Luiz disse ontem que ele é um jogador extremamente importante, não só no dia a dia, mas também nos jogos, porque faz a função da lateral direita, lateral esquerda, inclusive contra o Botafogo terminou como volante, fazendo mais uma função, ou seja, um jogador muito importante que os torcedores do Flamengo dão pouco valor. Um dia eu vou ver ele no gol. Cada hora, né, Vene? Eu não duvido nada, né? Porque a gente já viu alguns jogadores tendo, por exemplo, Caio Ribeiro, eu lembro, a época de Flamengo, que precisou ir pro gol. Mas, enfim, Varela é um jogador extremamente importante, eu acho que ele aproveitou muito bem a oportunidade dele, acho que o Danilo foi bem. Outro jogador que não entrava em campo pelo time profissional e que voltou a entrar em campo depois de 4 meses foi o Lohan. Inclusive, acho que ele foi bem também, aproveitando a oportunidade. O Filipe Luiz o elogiou na entrevista coletiva, dizendo que ele é um jogador que está passando por um processo, está mais maduro também, isso é importante. Faz parte do futebol, não só o jogador, mas também o ser humano evoluir. Então, de maneira geral, eu gostei do Flamengo, assim, o coletivo do Flamengo era um time que nunca tinha jogado junto. Isso precisa ser dito também. O Cebolinha fazendo uma função diferente, ele jogando atrás do atacante, praticamente substituindo a Arrascaeta. Então, acho que de maneira geral o Flamengo foi bem, fez o dever de casa. Agora foi ao contrário, né, Fernandinho? A gente vive falando que o Flamengo não consegue aproveitar as oportunidades no ataque, aproveitou fazendo 4 gols novamente em um jogo. Porém, por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que o Flamengo levou 2 gols do Botafogo da Paraíba. E o primeiro gol do Henrique Dourado, a lei do ex entrando em campo, eu acho que foi falha total do setor defensivo, inclusive do goleiro Matheus Cunha, que saiu muito mal. Talvez se ele não tivesse saído nessa bola, porque o Henrique Dourado não é um jogador veloz, nunca foi, ainda mais agora com uma idade avançada, eu acho que a chance dele tomar um gol seria menor. Mas é isso, são observações. Repito, para mim um jogo treino serve para isso, para você fazer observações, você dar oportunidade a alguns garotos. Inclusive, por falar em garoto, gostei muito do volante João Alves, que entrou no segundo tempo. Mais um jogador dessa posição para o Flamengo ficar de olho. Ele deu minutagem ao Gerson ficou 60 minutos em campo, deu minutagem ao Arrascaeta no segundo tempo, o Arrascaeta ficou cerca de 25 minutos em campo e fez certo, tá? Eu vi muita gente criticando o Filipe Luiz por botar o Arrascaeta. E o risco de perder o jogador. Se ele não entra em campo, ele ia ficar praticamente 11 dias sem entrar em campo. Ou seja, ele ia perder ritmo de jogo pensando no duelo. Que é ruim também, né? Óbvio, não adianta. A gente vive reclamando que jogador joga muito, mas também quando não joga, também é ruim. Tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o Filipe Luiz soube equilibrar muito bem nessa partida. Talvez esse placar elástico e até um placar, assim, ousado, Lucas Pedrosa, quando você vê um 4-2, você vê que foi um jogo franco. E aí acontece que quando você vai demais, pensa demais, sobe demais, chuta demais, obviamente o seu gol, em algum momento, vai ficar desguarnecido, vamos dizer assim. É o placar da juventude, né? O 4-2. Ô Pedrosa, talvez esse placar com 4 gols não é de uma vontade das peças de mostrar serviço, de experimentar e de tentar também? Sim. Eu gostei muito do Varela. O Vene trouxe aqui que ele sobe de rendimento a cada jogo.
E eu vou trazer para outro aspecto positivo. Eu acho que o Varela é regular todo jogo. E isso é positivo, porque ele joga de lateral direito, ele faz boa partida. Ele joga de lateral esquerdo, ele faz boa partida. Até mesmo quando ele é deslocado para a posição de volante, ele consegue fazer boa partida. Isso é muito importante no futebol. As pessoas, concordo com o Vene, não dão tanto valor ao Varela, mas ele é jogador de seleção uruguaia. Ele é um cara que, desde que chegou ao Flamengo, ele nunca deixou de ser profissional. Pelo contrário, sofreu uma situação que foi chata para ele naquele momento com o Gerson e mesmo assim se dedicou ao Flamengo. Então eu acho que a regularidade é a maior arma do Varela e é por isso que ele é um bom jogador. Agora, o Danilo para mim é titular da zaga do Flamengo, para mim não tem discussão. O Danilo é muito jogador, não é pouco não, ele joga muita bola. Para mim ele é titular absoluto da zaga do Flamengo. O que o Felipe Luiz vai fazer, meu amigo, isso é problema dele. O Danilo tem que ser titular. Ele dá outra dinâmica para o jogo do Flamengo, ele é um zagueiro melhor, ele sai melhor, ele tem mais qualidade do que os companheiros dele, no caso, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Ortiz também está em altíssimo nível. Então, para mim, a zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Danilo, não tem jeito. Lá na frente o Pedro também foi bem, jogando 90 minutos, eu acho que fez os gols, e isso também é importante para dar confiança para ele. Não mostrou, pelo menos na minha visão, nenhum tipo de problema físico nesse momento. Um garoto que a gente já falou aqui muitas vezes, pedindo oportunidade para ele, mas que talvez não tenha sido tão bem, então tenha ido tão bem, é o Matheus Gonçalves. Eu acho que ele foi disperso, principalmente na tomada de decisão das jogadas. Eu acho que é um atleta que tem um potencial enorme, eu sou muito fã do futebol dele, tecnicamente é muito bom jogador, mas falta constância, falta intensidade no jogo se ele quiser assumir uma posição, por exemplo, como titular, quando algum jogador que já é titular estiver fora. Então, talvez o Felipe Luiz tenha alguma razão de não dar tantos minutos para ele. Ao mesmo tempo, não dá para ficar recortando 1, 2 jogos e falando que o garoto é ruim ou algo do tipo. Sim, pelo contrário. Claro. Só que na chance que ele teve contra um adversário frágil, ele não conseguiu ir bem. Então, assim, eu acho que de forma geral é muito mais do que eu falei ontem aqui. Recuperar a confiança de alguns atletas, dar minutos para outros. O Lohan é um grande exemplo disso. E fica o ponto negativo também pelo Matheus Cunha no primeiro gol. Acho que ele saiu muito mal, sem necessidade alguma, naquele momento. Falar em Matheus, ô Vene, você é um cara que sempre pede o Matheus Gonçalves por aqui. A opinião do Pedrosa foi essa. E a sua opinião? O que você achou do jogador? Concordo plenamente com o Pedrosa. Acho que tecnicamente ele poderia entregar mais. Eu estava numa expectativa muito grande de ver o Matheus nessa partida. E eu vou além em relação ao Matheus Gonçalves. E quando eu falo isso, é porque, na verdade, eu acho que ele pode entregar muito mais. Talvez no Flamengo ele já tenha batido no teto. Sério, Vene? E está muito nítido que o Felipe Luiz não vai dar tanta minutagem assim para ele, como ele acha que merece e como eu também acho que o Matheus Gonçalves merece. Talvez para ele, para o melhor da carreira dele, seja ele respirar novos ares, por empréstimo, por venda. Eu, se eu fosse os empresários do atleta, eu conversaria com o Flamengo para buscar um empréstimo para ele, tal como aconteceu com o Red Bull Bragantino, ele foi peça importante lá, não sendo titular absoluto, é porque ele era um jogador extremamente jovem, mas toda vez que ele era acionado no Red Bull Bragantino, ele foi muito bem. Tanto é que o Bragantino tentou comprá-lo até a última janela de transferência. Queria continuar com o jogador. Então, acho que o melhor para a carreira dele nesse momento é ele respirar novos ares, porque no Flamengo ele não vai ter muita minutagem. E quando tiver muita minutagem, vai ser num contexto como esse, que eu nem consigo criticá-lo, até porque ele nunca tinha jogado com esses jogadores, quando eu digo esses jogadores com essa formação, ou num contexto contra o Botafogo, por exemplo, que ele entrou muito mal, mas também entrou, entre aspas, numa zona. O próprio Felipe Luiz falou isso. Então não tem como criticar o jogador. Então vai ser sempre isso. E é um jogador que consegue entregar muito mais que ele vem entregando. Um jogador agressivo, meio campo, muita personalidade. Então, se eu fosse ele, família ou até mesmo os empresários, eu buscaria um outro clube. Repito, por empréstimo ou venda, porque no Flamengo ele já bateu no teto. Já bateu no teto, Vene? É. Caramba. E a gente sabe da qualidade do jogador, eu acho que ele não vai ter né? muitas oportunidades. E é sempre assim, quando entra num contexto totalmente diferente, não tem como criticar o jogador. Eu esperava mais? Esperava, por ser um adversário fraco. O Botafogo da Paraíba é fraco. Mas também, e o entrosamento? Eu preciso equilibrar também aqui na hora da minha crítica. Cebolinha também foi bem. Vale destacar. Só um instantinho que tá, Vene, só um negocinho. Jogou 90 minutos já o cara. Jogou. Depois, primeira vez o Pedro, né? Exato. Depois da lesão. O homem tá voltando. Eu vou fazer uma pergunta ali pra ele. 2 gols. Só um minutinho. Vene Casagrande, jogou 90 minutos, seu Pedro, né, ô Vene? Fala comigo, será que isso já é um indício que ele vai ser titular contra o Palmeiras? Olha, parece ironia. Eu acho que é ao contrário. Mentira, Vene? Eu acho Sério? que é ao contrário. Eu acho que o fato dele ter ficado 90 minutos é um indício que o Felipe Luiz, isso não é informação. É apenas o que eu enxergo. E também nas entrevistas coletivas do Felipe Luiz. O fato dele ter ficado 90 minutos em campo
é porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo como titular. Tem a grama sintética lá, né? É isso. Ah, é verdade. Não, e eu acho que além da grama verdade, sintética, isso é um ponto alto. tem Arrascaeta e Pedro. Tá muito claro que o Felipe Luiz não quer utilizar os dois juntos nesse momento. Não, e quando eu falo da grama sintética é porque isso não tem nada comprovado, mas existem vários médicos que defendem que ainda mais voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, o ideal é não se arriscar na grama sintética. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, do que foi analisado. A volta do Pedro, pôde jogar, fez uma boa partida, até o Flamengo no geral, como sempre, né? Muito incisivo na primeira etapa. Na segunda, tira um pouco o pé, cansa o time do Flamengo. E era natural também, sendo que estava ganhando com facilidade ali do Botafogo. Foi um jogo onde o Flamengo pôde fazer vários testes, como foi bem comentado pelo Benê, pelo Pedrosa e também pela Fernanda. E, consequentemente, ganhar um pouco de descanso aí para enfrentar o Palmeiras no final de semana. Lembrando, né, como já foi comentado, o jogo será em São Paulo, no sintético do Palmeiras, ou seja, um jogo muito difícil. Se o Mengão vence lá, voltará gigante e, é claro, traremos para vocês muitas informações sobre esse jogo de ontem, na verdade, e também do que esperar para o próximo confronto. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!